Olá a todos, eu sou o engenheiro Leonardo, estou aqui juntamente com a engenheira Nicole. Nessa apresentação, vamos compartilhar um estudo de caso baseado em uma obra real, para investigar uma não conformidade que veio a ocorrer nessa construção. Uma breve apresentação da empresa, a gente alterou o nome, né, para proteger pela lei LGPD, então a gente mudou para X Engenharia. A X Engenharia é uma empresa fictícia, real, que representa uma construtora de grande porte fundada em 1991, sediada aqui mesmo em São José do Rio Preto. Sua atuação é voltada principalmente à construção de edifícios verticais, residenciais e comerciais. Ao longo de sua trajetória, a empresa sempre demonstrou comprometimento com a qualidade, sendo certificada pela ISO 9001, o que reforça a importância dos processos bem definidos e da melhoria contínua no ambiente da construção civil. A identificação da não conformidade. A obra em questão, ela trata-se de um edifício residencial de 12 pavimentos, construído no sistema de alvenaria estrutural, localizado aqui em São José do Rio Preto. Durante a execução dessa obra, foi identificado que o concreto aplicado nos dois primeiros pavimentos não atingiu a resistência característica prevista no projeto, que era de 30 MPa. Após realizar os ensaios de compreensão nos corpos de prova do concreto, foi constatado que a resistência alcançada ficou entre 22 e 25 MPa, ou seja, bem abaixo dos 30 MPa exigidos em projeto. Esse resultado foi observado tanto no concreto fornecido pela usina, né, que prestou o serviço terceirizado, tanto produzido em loco, na própria obra, atingindo os pavimentos térreo e primeiro, onde tem-se maior solicitação de carga. Devido à gravidade dessa situação e ao risco estrutural envolvido, foi emitido um registro de não conformidade, identificado como RMC 012 de 2024, classificado como crítico para na obra imediatamente. A partir dessa causa, iniciamos uma análise detalhada com base na gestão da qualidade, para identificar as possíveis causas da falha e aplicar soluções e garantir que os erros semelhantes não se repitam em obras futuras. Para identificar a origem do problema, nós utilizamos uma ferramenta clássica da qualidade, que é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como o diagrama de espinha de peixe, ou o 6M. As possíveis causas classificamos em 6 categorias: materiais, mão de obra, equipamentos, métodos, medições de controle e meio ambiente. Então, o diagrama de Ishikawa é para exatamente isso, a gente pegar todas as possíveis causas e introduzindo nesse diagrama para, assim, fazer a melhor análise de qual é a possível causa que veio a acontecer para descobrir a causa raiz, né? Então, a gente selecionou as principais causas. Nos materiais, houve uma possível falha no controle de umidade dos agregados, armazenamento inadequado do cimento e uso de aditivos vencidos ou mal dosados. Na mão de obra, observou-se uma possível falta de capacitação técnica dos operários e ausência de supervisão durante a execução do concreto. Nos equipamentos, betoneiras, balanços podiam estar desregulados, sem manutenção preventiva. Método: pode não ter havido uma adaptação do traço do concreto às condições climáticas e o concreto pode não ter sido validado antes do lançamento. Na medição e controle, o controle tecnológico pode ter sido falho. Os resultados dos ensaios demoravam para ser analisados. Em relação ao meio ambiente, a variação do clima, altas temperaturas durante a concretagem, sem qualquer tipo de controle, possam ter contribuído para um insucesso. Então, com base em toda essa análise, essa investigação, identificamos que, apesar de toda a existência de diretrizes da empresa, a ausência de procedimentos operacionais foram suficientemente detalhados, contribuiu diretamente para as falhas do cumprimento das normas. Isso nos levou à definição da causa raiz do problema, que foi a ausência de processos eficazes para impedir que esse erro viesse a acontecer, que serviu de base para a elaboração do plano de ação corretivo, que a Nicole vai falar um pouquinho aqui para a gente.
Conforme apresentado pelo engenheiro Leonardo, nós tivemos uma não conformidade. Porém, também temos a ISO 9001, o que diz que nós temos processo. Porém, o processo da qualidade é uma questão de melhoria contínua, com base na nossa causa raiz, que investigamos de acordo com o diagrama de Ishikawa, nós bolamos um plano de ação, que seria, dentre ele, revisar os POPs, fazer as alterações, atualizar esse procedimento, ver se houve alguma possível falha no procedimento em si, para poder passar e realizar o treinamento com a equipe, para poder fazer a capacitação com esses colaboradores, levando a prática e também a teoria desses POPs para fazer um procedimento operacional padrão eficaz. Fazer a calibração dos equipamentos, colocando isso também em POP para que seja seguido, tendo uma planilha de controle dessa calibração, fazendo o controle tecnológico com os ensaios mais frequentes do que nós já fazíamos. Então, contar também com o apoio do laboratório para que seja devolvido a esses corpos de prova mais rápido, para que a gente possa ter uma melhor análise desse cenário por completo. Depois, o checklist de recebimento dos materiais, para fazer o teste, realizar, verificar e validar se realmente está sendo feito os testes no recebimento de cimento, dos agregados, dentre outros, o que pode estar passando despercebido por alguns colaboradores devido à correria para poder entregar a obra dentro do prazo. Depois, o controle do clima, que a gente teria que se adaptar. Então, qual é a situação climática que nós estamos enfrentando hoje? Quais os cuidados a gente tem que ter quando a temperatura estiver elevada, quando a umidade estiver elevada? Colocar isso dentro do POP também para que seja analisado durante o processo. E, contudo, realizar também auditorias internas mais regulares, porque às vezes na correria a gente acaba deixando, né, de fazer com certa frequência essa auditoria interna, o que é mais que necessário que ela seja feita e apresentada periodicamente. Com base nesse plano de ação, nós precisamos de alguns indicadores para saber se o nosso plano de ação foi eficaz ou não. Então, com base no que aprendemos dentro da disciplina de gestão de qualidade, nós vimos que podemos ter indicadores como índice de não conformidades, resultado de resistência do concreto, taxa de retrabalho, participação em treinamentos e conformidades nas auditorias. Com base nesses 5 índices que nós apresentamos, nós conseguimos ter a certeza de que o nosso plano de ação foi eficaz ou não, mas lembrando que a gestão de qualidade, ela tem uma melhoria contínua, então nada está bom o suficiente que não possa ser melhorado. Então, esses índices traz isso para a gente, onde a gente precisa focar e resolver esses problemas e onde está apresentando também as melhoras dentro dos nossos processos. Concluindo o nosso trabalho e mostrando a não conformidade, a gente reforça a importância da gestão de qualidade como eixo central no planejamento e na execução das obras. O controle tecnológico eficiente desta etapa de projeto, a padronização dos processos e a qualificação da equipe é essencial para prevenir falhas estruturais, mas também garantir a durabilidade das nossas construções. E a ocorrência da não conformidade evidenciou que, apesar da existência de diretrizes, a ausência de procedimentos operacionais suficientemente detalhados pode contribuir, sim, com a falha dos cumprimentos da norma. E fortalecer a cultura organizacional e investir na melhoria contínua dos procedimentos é fundamental para assegurar que a qualidade seja efetivamente incorporada em todas as fases da obra. Nesta segunda e última imagem, nós mostramos para vocês um pouco do que é a construção de alvenaria estrutural, um pouco da nossa armadura de reforço e da realização desse reforço,
Porque, como a não conformidade foi a falta de resistência do concreto, nós precisamos realizar ações corretivas imediatas. Então, nós bolamos um plano de ação, porém, tem algumas ações que precisam ser feitas de imediato para corrigir o nosso problema. E nós deixamos essa foto, que nós retiramos da internet, são meramente ilustrativas, mas que mostram um pouco do que aconteceu com o nosso edifício, e lembrando que sempre a gestão de qualidade é uma melhoria contínua e sempre, em sua grande maioria, a causa raiz vai ser a falta de processo, porque nós estamos aqui para corrigir os processos e trazer uma obra mais limpa, dentro do prazo e com qualidade. Nós agradecemos a todos que conseguiram assistir a nossa apresentação e ficamos abertos para qualquer dúvidas e questionamentos no WhatsApp. Muito obrigado a todos.